chegando hoje nessa série de lives que a gente vai fazer, 12 lives aqui, iniciando hoje na segunda-feira aí, dia 6 de dezembro, gente. E hoje a gente vai falar sobre como está o equilíbrio entre as diferentes áreas da sua vida. Então, fiquem com a gente até o final, porque a gente vai conversar de uma forma mais detalhada e no final eu vou contar aí uma novidade para vocês. Então, sejam bem-vindos aí, o pessoal chegando no nosso encontro de hoje, gente. E eu confesso para vocês que é um prazer imenso estar iniciando aqui essa nossa live e que eu tava com saudades mesmo de a gente voltar a fazer aqui nesses horários, aquele horário de sábado, né, do Poção Mágica às 10 horas, ficou um horário ali específico, diferente do que eu vinha fazendo, e esse nosso encontro de hoje às 19 me remete muito a outros encontros, aí, outras lives que a gente teve em outras épocas aí do ano, né? Inclusive, nós estamos aqui agora, né, bem aí no último mês do ano, então realmente na reta final aí de 2021. E essa reta final, gente, é justamente o momento que nós paramos para fazer muitas reflexões. Faz sentido para vocês? Então é para isso também que a gente vai estar fazendo essa série, essa maratona aí de lives, refletindo um pouco sobre esses diferentes encontros reflexivos que acabamos por ter nessa fase do ano, gente. Só que não basta apenas refletir sobre as questões, mais do que refletir sobre os diferentes aspectos, analisar exatamente o que aí a gente pode fazer para melhorar essas questões que a gente vem refletindo. Porque se um ano passou e você chega agora em dezembro, né? Nesse momento, reflete sobre tudo que passou. E aí, como eu vou fazer, de que forma diferente, né, que eu vou agir para que no próximo ano eu tenha resultados diferentes? Porque daí a gente cai, gente, naquela velha história daquela frase clichê ou não, mas eu gosto muito de usar algumas frases que eu costumo dizer, gente, que aquela frase simples é assim: o óbvio tem que ser dito. Então, aquela velha questão de assim, se você continuar fazendo as mesmas coisas, você vai continuar tendo os mesmos resultados, certo? Então, de que maneira você vai ter resultados diferentes, né? Fazendo coisas diferentes. Então, essa série aí dos 12 encontros são justamente 12 lives. O 12, né, ele é um número bastante expressivo quando a gente fala aí da numerologia, ele tem uma representação bastante importante aí no nosso mundo. E a gente vai fazer essas 12 lives, tá? Eu usei o 12 do Cura 12D, inclusive, né? E veio aí essa questão dessas 12 lives que antecedem aí uma novidade que eu já andei comentando aí no feed, né? Na postagem para vocês. Mas mais no final eu vou dar mais detalhes sobre esse evento que a gente vai fazer no dia 22 de dezembro. E é uma preparação, gente, para a tua virada de ano. É uma preparação para aquilo que você quer construir no teu próximo ano, tá? Então, fique atenta, né? E perceba o que você quer construir para sua vida no próximo ano, tá? O nosso tema de hoje, gente, que a gente tá cuidado aqui, que eu acho que eu balancei aqui um pouquinho, né? Deixa eu organizar aqui com a minha água. Pronto. Bom, então o nosso tema de hoje quando você para refletir, né, que é sobre a questão das diferentes áreas da sua vida, assim como, né, Cura 12D, né, que temos o 12 aí, estas 12 lives, também costumamos avaliar pelo menos 12 áreas da nossa vida,
12 áreas, gente, que representam de uma forma muito clara e também sutil de como você lida com o teu interno e a partir do teu interior, como você lida com o seu externo, certo? E na medida que você vai tendo, né, uma consciência da maneira que você se trabalha e se equilibra nessas diferentes áreas da sua vida, a sua vida vai tendo fluência, ou o contrário disso, vai tendo bloqueios, né? E você vai travando ali no meio da sua caminhada, né? E por que que isso acontece, gente? Por que que isso acontece e quais seriam, então, essas 12 áreas aí da vida, certo? Que eu tô considerando aqui quando eu falo, né, este equilíbrio nas diferentes áreas da sua vida, né? Existem alguns exercícios, por exemplo, algumas pessoas já podem ter escutado falar sobre a roda da vida, e aí vai depender do autor, né, das diferentes formas que essa roda da vida pode ser apresentada, em que você faz uma avaliação pessoal mesmo de como está as diferentes áreas da sua vida, né? Qual é o peso de importância que você dá para essas diferentes áreas? Então, por exemplo, quando a gente escuta falar sobre aquelas pessoas que são workaholic, então trabalham de uma forma, né, bastante que trabalham demais, vamos dizer, né, que basicamente elas só focam a sua vida, né, no trabalho e esquecem de todas as outras áreas da sua vida, né? Então, quando a gente vai avaliando esse tipo de situação, a gente começa a se dar conta, né, qual é o peso, vamos colocar assim, qual é o peso que cada área da nossa vida, da sua vida aí, que ela tem. Então, quando a gente faz, por exemplo, um exercício desses, você consegue ter com mais clareza aonde você está se doando, pode ser essa palavra, se doando aí em excesso, se colocando em excesso na sua vida, e aonde está tendo falta de você mesmo na sua vida, entende? Aonde está faltando você trabalhar a sua energia naquela área da sua vida. Vamos começar a dar exemplos para ficar mais claro, né? Então, por exemplo, uma pessoa que ela trabalha, né, compulsivamente, né, praticamente podemos dizer assim, é uma pessoa que ela vai estar com essa área da vida em excesso, né? Então, o que a gente teria, né, que buscar numa pessoa dessas? Reduzir um pouco essa aplicação energética, vou colocar assim, no trabalho e redirecionar essa energia que a pessoa concentrou 100% no trabalho dela, redirecionar para outra área da vida dela. Por exemplo, a área, por exemplo, de lazer, de passeios, essa é um dos pilares da nossa vida, né? Aquela área que você se relaciona com amigos, com pessoas, porque nós somos seres humanos e com isso nos relacionamos com o meio externo. Temos todo o tempo o nosso interno, o nosso interior se relacionando com o nosso meio externo, certo? Então, na medida que isso vai acontecendo, a gente vai construindo as nossas próprias relações. Então, se a pessoa tá com excesso em uma área, a gente tira um pouco, né, dos tijolinhos dessa área, vamos colocar assim, para a gente construir e colocar uns tijolinhos em uma área que está pouco trabalhada, que ela está sendo pouco expressiva ali, né? Então, a própria, por exemplo, a própria melhora do trabalho de uma pessoa, né, para um exemplo desses, ela também vai vir com o momento do ócio, né? O momento de estar deixando a mente e a nossa conexão com algo maior fluir. Porque a partir daí nós temos, né, toda a fluência
da energia da criatividade, né? Porque a criatividade, ela vai... você vai conseguir trabalhar melhor a sua criatividade no momento que você não se sentir obrigado, vamos colocar assim, né, pressionado a fazer algo. Por quê? Porque você realmente precisa estar ali naquele momento de tranquilidade, de paz, de ócio muitas vezes, para que venha o criativo, gente, para que tenha essa conexão. Então, enquanto uma área está com excesso, você muitas vezes precisa canalizar para a sua vida outra área que está com baixa, vamos dizer assim. Sejam bem-vindos, gente, que vocês estão chegando. Deixa eu fazer uma coisa aqui que eu esqueci no início. Eu vou colocar aqui o título da live, né? Então, como está o equilíbrio nas diferentes áreas da sua vida? E aí a gente tá batendo papo sobre equilíbrio. Peraí. Porque aí acontece que é muito bom, estou amando voltar a fazer essas lives, gente, porque se a gente deixa de fazer também, parece que perde o ritmo. É que nem andar de bicicleta, gente. Aí quando você dá um tempo e não anda de bicicleta, você precisa, né, como se diz, praticar aquilo novamente. Pronto, tá fixado. Como está equilíbrio entre as áreas da sua vida? Tá, faltou um mozinho ali, mas tá bom, né? Então, é isso, é tipo andar de bicicleta, então a gente vai aí refrescando aí essa coisa e é muito bom, gente, porque, aliás, dessa live aqui e dessas diferentes áreas da vida, eu vou citar as 12 diferentes áreas, tá? E é bom você, de repente, já mentalmente aí fazer um levantamento de quais áreas você tá colocando excesso, que você tá colocando excesso de energia, muita energia naquela área da sua vida, e quais aquelas que tá faltando energia, que você praticamente até nem quer olhar, porque até às vezes alguma área que a gente não tenha tanta afinidade e tudo, a gente acaba não querendo olhar, meio que virando as costas mesmo. Só que, como tema de hoje, para que a gente tenha um equilíbrio na nossa vida, a gente não pode ter nenhuma área com excesso de energia e nem outra com falta de energia, certo? Então, no momento que você tá colocando muita energia numa área e pouca na outra, você tá gerando um desequilíbrio. Um desequilíbrio que, além de um desequilíbrio energético, mas de fato um desequilíbrio na sua vida como um todo, certo? Então, quando a gente detecta isso, né, como se a gente tivesse um diagnóstico de fato daquilo ali, como que tá acontecendo, você de fato vai percebendo o que eu preciso controlar. Quais os excessos que eu tenho, em quais áreas que eu tenho excessos, e eu tenho que dar uma segurada nas rédeas nesses excessos, como o exemplo de uma pessoa workaholic que eu acabei de dar esse exemplo. Então, uma pessoa dessas que identifique isso e que tipo, poxa, realmente eu tô trabalhando demais, minha vida é só trabalho. Poxa, essa área da vida tá descontrolada e automaticamente ela vai repercutir desfavoravelmente nas outras áreas da vida, gente, porque tá tudo interligado. Todos nós, né, como um todo, como mundo, como planeta, como universo, todos nós estamos conectados e interligados. As diferentes áreas da nossa vida também estão. Então, no momento que você tem essa identificação, você tem que buscar controlar o que está em excesso. Então, vou lá, pego o que está em excesso e eu vou controlar para reduzir um pouco aquele excesso. Assim como aquela área que está em falta, você vai ter que analisar e observar como que você vai dar mais presença sua naquela área da sua vida, né? E, gente, isso é de forma prática, isso é de forma que você coloque ali quais as áreas, né, que você tem que trabalhar. Então, das 12 áreas, né, gente? Uma das áreas que você precisa analisar da sua vida entre as 12, vou colocar aqui as 12 ao longo da nossa conversa, nosso bate-papo de hoje. Uma das áreas é o teu próprio eu sou, o teu próprio eu interior. Então é uma análise de o quanto você se dedica para
as suas questões internas, para as suas questões interiores, né? Então, é aquela situação da sua própria conexão, a sua conexão de você com você mesma. Ai, Gabriele, mas o que isso tem a ver com o equilíbrio da vida? Essa, gente, é a parte do pontapé inicial para que você, de fato, consiga chegar aonde você quer. Se você quer realizar, se você quer conquistar coisas na sua vida, seja em que área que você queira conquistar coisas na sua vida, porque quem já me escuta falar há mais tempo, gente, você pode querer, uma pessoa pode querer conquistar na vida dela, uma carreira de sucesso, né? Uma carreira próspera. Uma outra pessoa, para ela, pode ser muito, muito importante ter um filho, por exemplo, casar. Então, para cada pessoa, né, existem anseios, vontades diferentes. Então, se você não dedica uma parte da tua vida, que é uma das áreas da tua vida que é composta pela a própria conexão sua com você, né? Se você não dedicar uma parte da sua vida para essa conexão interna, né? Com essa conexão com o seu eu sou, como que você vai ter força e impulso para que você chegue e conecte com as outras áreas da sua vida? Então, é nessa primeira parte que, a partir do momento que você sabe quem você é, que você sabe qual é a sua identidade, você passa a ter, como é que é a palavra? Mecanismos, né? E você passa a ter, não é argumentos, né? Você passa a ter gente, fugiu a palavra, mas mecanismos é uma palavra que cabe aqui, né? Você passa a ter formas, né? Para que você use mecanismos para que você vá ter fluência nessas outras áreas da sua vida. Porque uma coisa que é bastante comum, gente, que eu vejo por aí, né? Nas formações que eu faço, né? Então, eu vejo algumas questões que é assim, as pessoas comentando sobre vontades, né, desejos que elas têm de realizar coisas na vida delas, mas muitas vezes eu percebo que essas pessoas, elas nem sequer se conhecem o suficiente para dar energia e impulso naquilo que elas querem realizar. Como que você vai realizar um desejo se você nem sabe quem você é, para que você queira aquele desejo especificamente? Porque assim, por que você quer aquilo? Sabe? Por que você quer casar? Por que você quer? Por que o teu desejo mais fantástico do mundo é ter um filho? Por que o teu desejo é ter uma carreira profissional, ser reconhecido? Esses porquês, né? O porquê de aquilo é o seu desejo, a gente encontra na base do eu, né? Porque se você nem sabe quem você é, como que você quer conquistar alguma coisa? Como que você quer chegar aí num desejo, numa realização? Eu, pessoalmente, se eu olhasse isso de fora, eu ia dizer assim, difícil, né? Por quê? Porque simplesmente você primeiro precisa saber quem você é, você precisa se encontrar para que você então tenha toda essa força e esse mecanismo que te levem, né, a seguir a sua, esse seu impulso, com todos os seus dons, com todo o seu potencial, que todos nós nascemos com um dom cósmico, né, com algo que você sabe realizar muito bem. Aí eu te pergunto, você sabe me dizer qual é esse dom cósmico que você tem e que você realiza muito bem? Sabe aquilo que as pessoas à tua volta falam assim, nossa, para realizar essa atividade eu vou chamar agora a Mariazinha, porque a Mariazinha ela é fantástica para fazer isso.
ela é maravilhosa e eu não consigo pensar em outra pessoa a não ser a Mariazinha para fazer esta tarefa. Gente, é isso. Isso é o dom cósmico, né? É aquilo que você faz muito bem, né? E que podem ter várias Mariazinhas no mundo, mas é a tal daquela Mariazinha que sabe fazer aquele dom, que ela tem aquela facilidade, gente, para realizar aquilo com tranquilidade. Ela consegue fazer, né? Então, cada um de nós tem isso. Se você for observar, você pode até fazer uma pesquisa com as pessoas que te conhecem. Pergunta assim para elas: quando você olha para mim e tal, sobre as questões das atividades, o que você acha que eu faço de melhor? Pergunta isso para as pessoas próximas. Pode ser para familiares ou pode ser também para amigos muito próximos, teus melhores amigos. Esse é um exercício bem interessante, gente, que você pode saber, né, ter uma temperatura de quem está à tua volta, de como elas te veem no sentido de elas te, né, consideram que você é aquela pessoa que vai realizar qual tarefa, né? E você mesma se dar o mérito, né, e se perceber qual é essa atividade que você faz tão bem e que, se reunir uma família, se reunir um grupo de amigos, vai ser você que vai ser requisitado para essa atividade, sabe, gente? Então, percebam que isso que eu tô dando aqui de exemplo e até sugerindo como uma atividade para vocês fazerem em casa depois de tarefinha, é já algo que nos mostra sobre a nossa identidade. Se você mesma, de novo eu vou falar, né? Se você mesma não sabe que você tem esse dom, essa facilidade para fazer isso, e você não se reconhece para fazer isso, como que você vai realizar os teus desejos, sejam quais forem, entendem? Então essas questões que eu gosto de trazer para reflexão muitas vezes e que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, sobre o equilibrar as diferentes áreas da vida. Porque vamos dar sequência em outra área da vida que, por exemplo, é o seu dinheiro e as suas finanças. Nessa sequência mesmo, pensa, se você não sabe qual é a sua identidade, como você vai ter fluência no seu financeiro? Como você vai ter fluência no seu dinheiro se você nem se reconhece como apta a realizar alguma coisa porque você se sente incapaz, você se sente insegura, você se sente sem confiança? Como que você vai ganhar dinheiro na sua vida, né? Receber dinheiro, fazer dinheiro, como os americanos falam, que é make money, né? Como você vai fazer dinheiro se você nem sabe da sua identidade? Então entendam que as diferentes áreas da vida, elas estão todas interligadas. E esse make money que os americanos falam, eu acho muito pertinente esse termo, muito interessante, que é realmente o fazer dinheiro, gente. Porque fazer dinheiro é você mesmo, pensa na palavra fazer, é você mesma com o seu próprio esforço, com a sua própria energia, criando este dinheiro na sua vida. E eu até pouco tempo atrás utilizava muito essa expressão do ganhar dinheiro. Em posts, até em publicações, eu cheguei a escrever isso e eu venho repensando e caiu, né, fichas, porque obviamente eu tô aqui para passar informação e ensinar o que eu tenho para ensinar para vocês, como uma doação nesse momento, né, nessa semana da série das lives que eu tô fazendo, mas acima de tudo eu tô aqui para justamente aprimorar também o que eu tô passando de informação. Então, a grande ficha que me caiu recentemente, que eu vou compartilhar com vocês agora, é que o ganhar dinheiro, gente, ele fica muito naquela posição cômoda, né? Como se fosse até o filhinho de papai, né? Que ele quer ali ganhar, ele tá sempre na posição de receber, sem levantar a bunda da cadeira e fazer algo para aquilo. Que, de novo, quando a gente fala daquele ponto 1 da sua identidade, quando você sabe quem você é e o que você tem de dom, de aspectos que te ajudam a realizar as coisas, você vai lá e levanta e faz, né? Então você não precisa ganhar nada de ninguém
Porque quem quer ganhar algo de alguém é uma pessoa que está o quê? Acomodada, que está no fundo se sente incapaz, então ela precisa ganhar do outro. Então a expressão ganhar dinheiro ela pode ser interessante, mas eu acho que ela tem esse viés. Então eu achei muito pertinente quando se fala sobre o dinheiro, da questão de, né, eu recebo, quando a gente trabalha em diversas técnicas e tal, e a gente usa muitas expressões de ativações mesmo, de eu estou pronta aí para receber dinheiro e eu crio e cocrio o dinheiro, certo? Exato, né? Mas como? Com o meu próprio esforço. Na medida que você tem, por exemplo, essas duas áreas da sua vida, você vai tendo a tua saúde revigorada, né? Por quê? Porque muitas vezes quando a pessoa ela nem sabe quem ela vai desequilibrando energeticamente a sua saúde, o seu corpo, a sua energia, isso vai impactando na sua saúde. Lembrem-se sempre, gente, que uma doença física, ela nunca vai aparecer assim no seu corpo, certo? Ela é uma construção. Um sintoma vai aparecer assim? Difícil, gente. Normalmente tem algo ali por trás. Por quê? Porque do ponto de vista fisiológico, algo estava ali sendo desequilibrado, assim como áreas da sua vida podem ser desequilibradas ou equilibradas, que é o que a gente está conversando aqui. Se você tem trilhões de células, se algumas células do seu corpo, de alguns órgãos, né? Se elas ali começarem a ter desequilíbrio por deficiência de nutrientes ou por excesso de nutrientes, ela vai impactar um outro sistema vizinho, né? Então, por exemplo, né, o teu sistema endócrino, que vai ter toda a fluência da produção de hormônios importantes para que a tua tireoide, por exemplo, funcione. E aí os hormônios da tua tireoide, eles vão ter todo um impacto, por exemplo, no teu colesterol, na produção dos teus hormônios sexuais, enfim, de diferentes aí hormônios e substâncias do teu corpo. Agora, a falta, a deficiência de muitos deles começam a provocar sintomas no seu corpo. E esses sintomas é só uma questão de tempo, eles vão te levar para uma doença. Então, gente, nada é do nada, nada acontece do nada. Tudo é, de fato, construído. Então, se tá tendo o excesso ou a falta, também no dentro do teu corpo vai gerar pode gerar alguma doença. Então, para que você tenha saúde na sua vida, para que você tenha este equilíbrio, você tem que estar com tudo isso. É como se tivesse uma grande mola propulsora e tudo girando de uma forma equilibrada e sincronizada, gente, que são as diferentes áreas, certo? Aí vem a sua família, por exemplo. A sua família, ela é a sua origem, ela é a sua base. Lembrem-se sempre, como se fala muito em constelação familiar, que você veio do seu pai e da sua mãe. Ai, Gabriele, que papo chato, eu odeio meu pai e a minha mãe, que saco, tu vem falar com essas coisas de novo. Sim, gente, eu tenho que falar essas coisas de novo. Por que eu tenho que falar? Porque se você olhar essa live e reclamar, ou você pode não fazer como eu aqui, né, fiz no teatro de agora, mas se você olhar para isso e mentalmente, gente, você pensar, nossa, que saco, de novo ela vai falar isso. Olha, a gente precisa entender que no nosso oculto, no nosso secreto, todo o tempo estão acontecendo coisas. Então, de fato, existem momentos que você pode estar ali achando que ninguém tá te vendo, que ninguém sabe de nada, mas no secreto tu tá ali cheio de pensamentos de raiva contra a tua família e um monte de coisa. Não vai resolver o problema com a família e, pelo contrário, vai criar mais problema ainda na tua vida, entende? Então, assim, sim, não temos como negar. Se o teu pai e a tua mãe não tivessem se encontrado, você não estava aqui hoje. Você não estaria assistindo essa live, seja ao vivo ou seja no reprise, entende, gente? Então, assim, honrar pai e mãe, não tá lá escrito nos manuscritos da Bíblia? Enfim.
O honrar pai e mãe, ele vem justamente porque aí vem a base da sua família. E a partir desta área da sua vida equilibrada, você tem todo o impulso para a realização das tuas metas e dos teus objetivos. Porque pensa comigo, se você não honrar de onde você nasceu, se você não reconhece as suas origens, se você não reconhece de onde você vem, você acha que você vai chegar em algum lugar? Como? Se você está negando aquilo que é o teu impulso, entende? Então é só você analisar o teu entorno. Todas as pessoas que elas têm problemas com pai e mãe, porque eu não gosto da minha mãe e não sei o quê, porque você não sabe quem é minha mãe, porque a minha mãe é uma maluca, não sei o quê. Se a pessoa tem esse tipo de problema, gente, você vai observar que a vida dela tá travada. E normalmente não é em uma área só da vida. A vida da pessoa, ela fica estagnada em diferentes áreas da vida. Isso é bem complicado, não é, gente? Por quê? Porque você precisa dessa base, você precisa ser grato porque este óvulo e esse espermatozoide se encontraram. E a partir daí, eles geraram você, criatura divina que está aqui me assistindo, né? Todas essas criaturas divinas que estão aqui me assistindo nesse momento, certo? Então, a partir desta vida criada, a partir da sua vida, você hoje tem um impulso para construir as tuas metas e os teus objetivos, certo? E aí, na medida que você tem a sua base estruturada, aí sim, você tá pronto para passar para frente aquilo que você já tá com aquilo estruturado dentro de você, de acordo com as suas origens, de acordo com o seu pai e mãe, tá estruturado com isso? Agora você pode então ter os seus filhos. Antes disso, complicado. Por isso que as coisas complicam quando as pessoas, porque agora que lindo, agora casamos, pum, ficou grávida e agora vai ter um filho. Como assim, gente? Se as pessoas se dessem conta, né, a importância de primeiro se trabalhar emocionalmente, reconhecer diversas questões para daí então estar pronta para gerar um ser que ela precisa educar, que ela precisa trabalhar tudo isso, porque pensa, se a própria pessoa tem esse tipo de problema, né, de não reconhecer um pai e uma mãe, essa pessoa, o que ela tem para passar para o filho dela? Ela vai passar o mesmo tipo de sentimento e trauma. Ai, Gabriele, que loucura, agora só falta tu me dizer que isso é transmissível. Essa é uma palavra bem interessante para isso, vocês até captam meus pensamentos. Olha que legal. Pois é, porque eu tô escutando o pessoal falando aí do outro lado, gente. Porque assim, a gente tem que entender, gente, que o tempo ele é entrelaçado. Então, quem tá aqui ao vivo comigo, ou quem assiste depois, eu capto as energias, gente. Ai, Gabriela, agora tá louca mesmo, né? Pois é, gente. Estudem física quântica, que vocês vão entender esse tipo de entrelaçamento que eu tô comentando. Então, é como se eu realmente tivesse, né, vem aí umas questões que é isso, gente. Então, assim, como que você passa essa informação que você tem mal resolvida sua com a sua família de base, que é seu pai com a sua mãe, e de repente você tem seu filho? E como que você passa isso? Vai passar de uma forma truncada, gente. Então, quanto mais as pessoas podem se trabalhar internamente para depois elas pensarem em ter um filho, ok. Aí você pode me dizer assim, ai, Gabriele, mas tu não vive nesse mundo do planeta Terra, tu não percebe que as pessoas, às vezes acontece filho sem querer. Gente, o sem querer, na minha opinião, ele não existe. Eu respeito a tua opinião se você acha que existe essa questão de ficou grávida sem querer, né? Porque eu conheço muitas pessoas que não permitiram o sem querer ali, certo? Por quê, gente? Porque inconscientemente, o sem querer, entre aspas, teve o filho ou não teve o filho, tá tudo inconscientemente. Não existe uma programação inconsciente de acordo com aquilo que a pessoa vem carregando do seu passado, de toda a sua construção emocional, para que ela, tenha um filho, um casal se encontre e aquele filho venha ou não, gente. Então, tudo isso é uma construção. Agora, tendo filho,
o como você vai equilibrar o filho na sua vida é que está a relação do nosso assunto de hoje. Você coloca a área do teu filho, né, dos teus filhos, como excesso ou falta na sua roda, né, da vida. Você está sempre entregue demais aos seus filhos ou você está em ausência com os seus filhos. E nessa ausência com os seus filhos, gente, a gente também pode entender sobre também a questão de trabalha, que é o exemplo que eu dei lá no início da live, trabalha, mas está, como se diz, em falta, né? Não é em falta no sentido de ausente, o que eu quero dizer agora. O que eu quero dizer aqui é assim, não é você que está cuidando diretamente do seu filho. Porque muitas vezes, para que você justamente mantenha lá o seu trabalho, você precisa, de repente é uma avó que fica com o seu filho, é a sogra, é uma babá. Tudo bem, gente, se é isso que tem para organizar e balancear as coisas, mas você precisa organizar e balancear da forma que isso esteja em equilíbrio na sua área. Por quê? Porque se você deixar mais na mão da mãe, da sogra ou da babá, você qual é o peso do teu filho quando você, do teu filho no sentido da tua dedicação e participação com o teu filho ou com a tua filha, seja que idade ele tenha, né, gente, isso mais até para filhos, crianças, né, filhos pequenos principalmente, porque teoricamente, se já é uma mãe com os filhos aí grandes e adultos, eles já foram pro mundo, ou deveriam ter ido, certo? E aí é outra fase, né? Ok, mas mais na questão da criança, se você optou por isso, mesmo que foi aquele sem querer, aquele acidental que estávamos falando antes, você hoje tem essa área da sua vida em que deve estar balanceada de uma forma que você possa sim ter tempo e dedicação para estar presente com o seu filho, porque senão também ter o filho, mas deixar com as outras pessoas, mesmo essas pessoas sendo da família, não é você que está educando exatamente teu filho. E aí um ponto importante é que nessa mesma área, né, que seria relacionada aos filhos, também é a área da criatividade. Porque uma pessoa, por exemplo, as pessoas que elas não têm filhos por escolha ou não, elas não precisam ter os filhos necessariamente, porque elas podem ter outras formas de filhos, como, por exemplo, tudo aquilo que é uma criação da pessoa é uma forma de gerar algo. Ou se gera uma vida, ou se gera algo. E o gerar vida é muito interessante quando a gente fala de gerar vida. Porque para o ser humano, gerar vida é só o filho. Mas você que adora as plantinhas e que você está sempre plantando, já falei várias vezes nas lives, a minha mãe ama as plantas, então ela está sempre plantando as plantinhas. É uma geração de vida, né? Eu me lembro uma vez que eu cheguei com umas sementes de uma planta que eu queria que ela crescesse e eu botei na terra e botei ali a fé de que aquela planta ia brotar. Hoje ela já é uma mini árvore, porque agora ela precisa de mais espaço. Elas, né, porque é um conjuntinho, eram mais de uma semente. Gente, isso é gerar vida. Você ter um bichinho de estimação, você tá dando, né, a sua energia nessa vida lá que foi gerada, mas é você que alimenta e nutre este bichinho, né? Que você nutre esse bichinho como? Com o seu amor, com o alimento também, mas com o seu amor, com a sua participação, sua presença na vida desse bichinho. Então essas, gente, são outras formas né, dessa casa aí da geração de vida, de criatividade, de criar, né? E aí você vai olhando para outras áreas da sua vida, por exemplo, como o seu dia a dia, suas rotinas, como que você organiza a sua vida no seu dia a dia. Você tem a sua vida organizada ou a sua vida é uma bagunça que você chega na segunda-feira e você nem sabe a sua programação da semana? Então, se você não tem isso organizado, como que você vai ter fluência em outras áreas da sua vida? Essa é uma área que também deve ser organizada. E aí vem, por exemplo, os relacionamentos sérios, seja um relacionamento sério no seu casamento especificamente, ou, por exemplo, um relacionamento sério que também é uma empresa.
em que você tem um sócio, uma sócia, isso também é um relacionamento sério, né, gente? Porque se a gente for olhar o casamento amoroso, né, o casamento é um relacionamento sério, ok? Que não é só amoroso, porque o casamento, ele é uma junção de duas pessoas que se relacionam de forma séria, estabelecem ali a maneira de se relacionar. A maneira de se relacionar, ela envolve muitas coisas, porque entre elas vai envolver toda a parte da estruturação emocional, toda a parte da estruturação financeira do casal. Então, é um conjunto de coisas. Quando a gente olha na astrologia, por exemplo, Vênus, que é representada pela relação, como você se relaciona com o outro, Vênus, ela é a representação das finanças, né? Então, se a gente for olhar, toda relação séria, toda uma relação de um casamento, por exemplo, ela envolve o dinheiro, sim. Ah, Gabriele, isso e aquilo. Gente, é fato? Não é fato? Quando duas pessoas se casam, elas vão ter uma comunhão, seja como for estabelecida essa comunhão, mas vão ter uma comunhão de como vai se lidar com o dinheiro daquele casal, certo? É Vênus, né? Então, gente, e na medida que isso é estabelecido, a gente já vem para uma outra área da nossa vida, que é justamente a área de desapego e de doação, né? Por exemplo, né, se vocês forem analisar uma das definições da palavra doação, né, que eu ouvi até agora recente numa aula e que de fato, se a gente procura isso no dicionário mesmo, a gente vai encontrar essa definição, né? Eu vou até colocar aqui uma coisa para ver. Que é o quê? A doação é ao doar... como se diz? O doar em ação, né? Não, falei errado. É o dom em ação, colocar o seu dom em ação. Quando a gente trabalha e a gente já está utilizando, né, e trabalhando com o nosso próprio dom, que eu falei lá no início, o nosso dom cósmico, na verdade, você está se doando. Eu costumo dizer, né, e eu percebi, isso é muito óbvio na verdade, mas assim, todos os meus atendimentos eu tô me doando 100%. Por quê? Porque eu tô colocando o meu dom em ação. Doação, o meu dom em ação. Então, e aí não quer dizer necessariamente que a doação esteja relacionada à ausência, né, de pagamento. Não, porque quando eu estou atendendo, né, as pessoas, eu estou sendo paga para isso, né? Eu estou recebendo. Só que eu mesmo assim estou me doando por esta forma, né, de definição, colocando o meu dom em ação. Eu estou me entregando para aquelas pessoas, né, para os meus clientes, para os meus pacientes, com o meu dom que está ali em ação, fazendo escaneamento da pessoa, né, e todo o diagnóstico que eu faço através da estruturação emocional. É o meu trabalho que eu, né, tenho aí o talento para fazer, o dom para fazer isso. São coisas que ali eu vou detectando e ajudando a pessoa. Mas, de fato, na nossa vida, gente, a gente tem que ter todo um equilíbrio com relação à parte de desapegar das coisas, né? E isso é uma das áreas da nossa vida que você tem que ter equilíbrio. Por quê? Porque se você viver todas as áreas que eu falei até agora, mas sempre se apegando muito, você não vai conseguir, você também vai estar desequilibrando a sua vida. Uma outra área, espiritualidade. Então é assim, não estou falando de religião aqui, eu estou falando de espiritualidade, que significa você ter um contato, uma conexão com algo maior que você, né? Aquela questão quando se fala, você acredita em algo maior que você, é por aí, gente, né? Então é essa conexão, né, com algo maior. A sua área profissional, que quando eu falei de família, eu já comentei sobre essa área. Por quê? Porque, como eu disse lá atrás, é de acordo com a sua base bem estruturada, né, com as suas origens bem sedimentadas, que você tem um impulso para chegar nas suas metas, nos seus objetivos e ter uma carreira sólida, estabelecida.
Da medida que você tem isso andando, você tem como dar fluência nas suas relações interpessoais, como você lida com os seus amigos, né? Como que você lida com o seu meio social. Então, na medida que você vai tendo, e eu tô falando na ordem mesmo, né? Você vai tendo aí toda essa relação com aí o seu entorno, né? E aí a gente vem para nossa última área da vida, né, que é justamente o seu emocional. Só que eu falei, né, lá no início, na casa, ali na primeira área da vida, como o seu eu sou, a sua conexão interior. Essa última área que eu quero expressar aqui é sobre quais são as suas verdades interiores. Aquilo que você acredita mesmo, né? Tem uma certa relação com a sua identidade, mas é o mais profundo. Seria de fato aquilo que é e que mostra o teu secreto, né? Aquilo que mostra o teu secreto seria uma boa palavra aí para falar isso, porque é aquilo que realmente vai trazer aquilo que você tem nas profundezas do teu ser. E na medida que você tem o teu secreto bem equilibrado, bem desenvolvido, você consegue, mais uma vez, gerir melhor esta forma aí das suas diferentes áreas da vida. Então, gente, eu passei aqui pelas 12 áreas da vida e é importante vocês saberem, gente, que isso que eu tô trazendo aqui para vocês, tá? Que eu até citei no início, né? Baseado muito, né? Na roda da vida, né, que é um exercício que muitas pessoas fazem por aí, porém, a forma como eu estou colocando para vocês hoje nessa live aqui é uma forma minha, é uma forma que eu criei, que é de minha autoria, da Gabriele, tá? Então, essa forma de ver, né, até porque eu já vi rodas da vida, por exemplo, com poucas áreas da vida, não com 12 áreas da vida. Pra Gabriele, tá? Eu me baseei dessa forma que eu trouxe aqui para vocês. E quando você analisa a tua vida e você agora quer saber assim, tá, e aí, Gabriele, você já me explicou aqui tudo, eu já entendi, e como que eu vou saber se a minha vida tá equilibrada ou não? Você precisa pegar essas diferentes áreas da sua vida que eu falei e você precisa analisar de uma forma bem sincera contigo mesma, né? Contigo mesmo, se você está com essas áreas equilibradas. Você vai analisar, tô com excesso, tô com falta disso, né? Então você precisa ter essa noção como que tá esse equilíbrio aí na sua vida, tá? No momento que você identifica que você está com excessos de alguma área, você precisa, naquelas áreas ali, instalar um controle, né? Lembre-se sempre que controle você só tem sobre você mesmo ou você mesma. Essa é a única forma de controle que você tem nesse mundo, tá? Para de tentar controlar outra pessoa e vai controlar a sua própria vida. Isso é bem importante. Então, para esse exercício também. Porque você já tem 12 áreas da vida para controlar e analisar, não é? Olha que fantástico, já é bastante, né? 12 e tal, né? Então, analisa a sua vida e observa. Tô com excesso ou tô com falta? Como que eu estou, tá? Aquilo que você detectar que você tá com falta, você vai buscar criar atividades, né? Algumas metas para que você aumente a sua energia e dedicação naquela área da sua vida, tá? Porque só no momento que você tiver com um equilíbrio pelo menos médio dessas 12 áreas da sua vida, você vai ter essa força de realização dos seus desejos, porque tem que ter um equilíbrio, gente. O mundo, ele é baseado aí em equilíbrio de uma forma geral, tá? Então, se você quiser saber mais dessas informações aqui, que eu conversei hoje de uma forma mais detalhada, explicando aqui,
A gente vai fazer esse exercício de forma prática juntos, eu e vocês, tá? Eu vou estar ali ajudando vocês lá na nossa imersão que vai acontecer no dia 22 de dezembro, gente. Então, no dia 22 de dezembro, nós vamos fazer um evento online, tá? Que vai ser exclusivo para aquelas pessoas que querem entrar o ano de 2022 já com um planejamento organizado, mas não só com planejamento, gente. Além de eu te ajudar a fazer o teu planejamento com as tuas metas, os teus objetivos de uma forma que você não fez em outros momentos, né? Porque eu mesma já participei, gente, desses eventos e tal, que foram ótimos, me ajudaram muito naquele momento. Mas eu fazia ali uma programação de planejamento e metas para o ano inteiro. Pensa, o ano tem 12 meses, lembrem, né? Pois é. Só que acontece que eu percebia que quando chegava ali para fevereiro e março, nos primeiros 3 meses, gente, que eu já não estava executando aquilo que eu tinha me proposto para o ano. E depois, gente, acho que de março em diante eu já nem olhava mais as minhas metas. E por muitos anos da minha vida, isso foi acontecendo. Então, nesse evento que eu chamei, né, estou chamando de Desperte o Seu 2022, de que maneira que a gente vai fazer? Lá ao vivo nós temos, é uma programação, tá, gente? O evento acontece de 19 horas às 22 horas, tá, gente? E a gente tem várias atividades, tá? Essas várias atividades, para que a gente consiga fazer nessas 3 horas, eu vou estar explicando cada atividade e a gente já vai aplicar. Então, ele é uma imersão totalmente prática, tá? Para que você já entenda ali a proposta e a gente já vai aplicar na hora, tá? Para que você não fique com essas coisas para fazer depois e depois largue para lá. O objetivo é de você fazer ali junto. Então, a gente vai fazer uma organização das suas metas e do seu planejamento de 2022 de uma maneira que você consiga seguir isso. Só que além disso, a gente vai fazer algumas vivências práticas na parte de cura. Por quê? Porque eu peguei diferentes técnicas que eu utilizo em particular com os meus atendimentos personalizados para colocar na imersão Desperte o Seu 2022. Então a gente vai fazer algumas práticas, gente, práticas que vão fazer com que se você se sente às vezes uma pessoa que se sente meio vazia, né? Se sente vazia no sentido de que falta uma parte de você, você não se sente inteira. Eu separei algumas práticas específicas para te reconectar de novo com você mesma. Por que isso, gente? Por causa de tudo que eu falei lá no início da nossa live. É importante para que você realize as suas metas e os seus objetivos, que você esteja conectada sim com a sua origem e também com essas suas metas. E com as suas metas, para que você chegue nas suas metas, que você esteja conectada com você mesma, com o seu eu sou. Então, a gente vai fazer algumas atividades práticas, vivências lá na imersão Desperte o Seu 2022, tá? Vamos fazer isso, vamos fazer o planejamento juntas e vamos fazer outras práticas também, né? Tudo lá ao vivo, tá? Esse é um curso fechado, tá? Então a gente vai ter agora nesses 12 dias, né? Hoje é o nosso primeiro, mas nós vamos ter 12 dias aí com vários assuntos que são preparatórios de fato para que você possa entrar o ano refletindo sobre tudo isso, tá? E botando em prática mesmo. Outra coisa que a gente vai fazer juntas e juntos lá na vivência, convivências também, é a manifestação daqueles desejos que você quer, tá? Então isso também nós vamos fazer juntos. E aí, gente, para que a gente tenha também um acompanhamento, tá? O que a gente vai fazer? No dia 22 de março de 2022, 22, né, do 3 de 22, nós vamos fazer um novo encontro, ou seja, exatamente 3 meses depois
da nossa imersão, tudo dentro do mesmo valor, tá, gente? A gente vai ter um outro encontro. Por quê? Porque eu quero acompanhar vocês de como foi esses 3 primeiros meses, daí a gente vai ter um outro formato para que vocês possam também trazer mais informações, porque nesse do dia 22/12, gente, claro que vocês vão poder participar, a gente vai estar numa plataforma fechada normalmente, mas ali a gente vai estar fazendo várias atividades. E realmente, gente, eu vou confessar para vocês que eu separei muitas atividades, a programação já tá toda pronta, tá? E ela tá cronometrada porque eu quero entregar o máximo possível naquele período que a gente tem de 3 horas, tá? E um curso desses, né, uma imersão, na verdade, é uma imersão porque é um dia mais o dia 22 de março que a gente vai ter para acompanhamento, né? Ele poderia custar facilmente pelo menos o valor de uma consulta, né? Mas o valor do primeiro lote, ele tá um valor super acessível, gente, porque o objetivo dessa imersão é que seja realmente como uma forma, né, de doação naquela definição que eu já expliquei para vocês, doando o meu dom, né, dom em ação, colocando o meu dom em ação para que eu possa ajudar vocês a prosperarem, a ganhar o dinheiro de vocês e fazer as realizações que vocês têm para 2022, tá? Então, já tá com o link aqui na bio desse Instagram aqui, você clicando ali, você tá com o valor do primeiro lote, tá? Para quem quiser fazer em Pix, o Pix tem um desconto, é 122. Ali o linkzinho, ele tá 127, tá? Se você quiser fazer no cartão, parcelar lá como você achar melhor, tá? Esse é o valor do primeiro lote que vai até o dia 15 de dezembro. Gente, depois do dia 15 de dezembro, o valor vai aumentar. Acho que é 191 no cartão ou 185 no Pix, tá? E ainda vai ter um terceiro lote que vai aumentar mais um valor, tá? Porque realmente, facilmente, esse evento poderia custar R$300 tranquilamente, tá, gente? Porque vocês realmente vão ter bastante entrega, tá? Só que eu tive a intuição de realizar esse evento e num primeiro momento ele me veio como um valor bem simbólico, mas o valor que acabou sendo chegado foi esse, que mesmo assim tá um valor super acessível para aquilo que a gente vai fazer. E lembrando que você vai ter 22 de março esse acompanhamento. Então é como se você fosse ter aí 2 eventos por esse valor aí nesse primeiro momento, tá bom, gente? Então assim, são vivências, organização. Temos, por exemplo, Cura 12D, outras coisas, gente, mas nada como esse evento, porque ele é um evento preparado para sua virada de ano, tá? E vou falar para vocês que enquanto eu tava aqui me vieram outras ideias que eu vou ter que ver, né? Como eu disse, já tá programado, ele cronometrado, mas eu vou ver uma forma de incluir 2 ideias que eu tive aqui para vocês no dia de hoje e pra gente incluir na imersão Desperte-se 2022, tá bom? Gente, então era esses os recados, tudo que eu queria passar para vocês no dia de hoje. Eu quero agradecer muito a presença de todos vocês que estiveram comigo aqui ao vivo e quem possa estar assistindo agora no reprise e agradecer muito mesmo, porque de fato o que eu tô fazendo aqui é aquilo que eu tô nesse mundo para fazer, né? Que é falar justamente, né? Através da minha fala eu passar e gastar um pouco dessa energia que eu vim. Porque, gente, às vezes tu pode achar que o dom que tu tem, ele te atrapalha. E não. Saiba que se você nasceu com esse dom, você só precisa canalizar ele naquele sentido de direcionar ele para aquilo que você tem para fazer para ajudar as pessoas. E é isso que eu tô fazendo aqui. E, aliás, é isso que eu vou fazer aqui ao longo dessas 12 lives. E é isso que eu vou fazer no nosso evento. E lembrando, para quem ainda tem interesse do Cura 12D, o Cura 12D segue rolando e nessa quarta-feira você vai ter a curadoria do Cura 12D. Então quem entrar agora tem como participar da quarta-feira aí ao vivo, que nós estaremos em aula, tá bom? E essa de uma dinâmica diferente, você pode super participar, tá? É isso, gente, um prazer imenso, inenarrável estar aqui com vocês. E agora eu deixo,
Beijos infinitamente nutritivos e cósmicos no coração de vocês e a gente se vê amanhã às 19 horas aqui no Instagram pra gente conversar sobre o nosso tema de amanhã, tá bom? Beijos, gente. Qualquer coisa, façam contato, por favor. Beijo, beijo.